Pronto, já voltei para a gente dar seguimento com o segundo tipo de questão de probabilidade. Vimos o favoráveis sobre possíveis, o caso básico. Agora a gente vai estudar um caso bem especial chamado de probabilidade condicional. Olha aqui, ó. Vamos supor, antes da gente ir lá no slide, um exemplo bem simples, bem rasteiro para você entender o que é que a gente vai estudar. Vamos supor que eu colocasse o nome de vocês todos num saquinho. Ok? Vamos imaginar aí, sei lá, vocês são 10 homens e 20 mulheres. Ok? Então está aqui o nome dos 30 e eu vou sortear agora um para ganhar um prêmio. Beleza. Qual é a sua chance? 1 em 30. É ou não é? Favoráveis a você, 1 em 30 possíveis. Beleza. Então, está aqui o saquinho e eu estou misturando e vou agora sortear. Peguei o papel, ó, esse aqui, ó, já peguei. Qual é a sua chance? 1 em 30. Tirei o papel, está aqui. Qual é a sua chance? 1 em 30. Abri o papel. Qual é a sua chance? 1 em 30. Em silêncio, calado, como eu estou aqui, ó, já vi quem ganhou. Qual é a sua chance? 1 em 30. O tempo todo a sua chance é 1 em 30. Agora vê, ó, vou dar uma dica. É um homem. Pronto. Nesse momento, os seus possíveis eram 30. Mas como eu adiantei uma condição do resultado, eu disse, é certo que é um homem. Aquelas 20 mulheres já não fazem mais parte do conjunto dos possíveis. E o seu espaço amostral reduziu para 10. Então, a partir dessa dica, qual é a sua chance? 1 para 10. Claro, você homem, não é você mulher, nenhuma chance mais. Ok? Então, gente, qual é o recado aqui? No momento em que você antecipa uma condição do resultado, o seu espaço amostral se reduz. E aí a probabilidade aumenta. A esse caso específico, a gente chama de probabilidade condicional. Vamos lá na tela para a gente ver isso aí. Olha aqui, ó. Primeira maneira de cobrar a probabilidade condicional é a partir de uma tabela, dos dados que já vêm prontos e montados em uma tabela. Então ele diz ali, ó, observe a tabela abaixo. Sorteando-se uma pessoa e sabendo-se que tem olhos claros, qual é a probabilidade de que seja um homem? Veja bem, ó, sorteando-se uma pessoa. Vamos parar a leitura aqui, ó, sorteando-se uma pessoa. Parou aqui. Veja, quantas pessoas existem aí nesse universo? Se você contar 10, mais 20, mais 30, mais 40, são 100 pessoas. Então, gente, notem que o nosso espaço amostral ele começa com 100 pessoas. 100 pessoas. Tudo bem, mas ele diz, sabendo-se que tem olhos claros. Veja, no momento em que ele diz que a pessoa sorteada tem olhos claros, impossível dela ter olhos escuros. Percebeu? Então, aquelas pessoas de olhos escuros já não estão mais no conjunto dos possíveis. Não é? E possíveis são somente as que têm olhos claros, que são 40. 10 mais 30. Então, qual é a probabilidade de que, agora vamos restringir para o nosso evento, seja um homem? Favorável a essa condição de ser homem, só temos 10. Nesse universo de 40. Nesse universo reduzido, ou nesse espaço amostral diminuído. Então, qual é a probabilidade de, nesses 40, ocorrer justamente um homem? 10 sobre 40. Ou 1/4, se a resposta vier em fração, 0,25, se no gabarito tiver em decimal, ou ainda 25%, se a banca quiser expor em percentagem. Ok? Então, uma possibilidade de cobrar probabilidade condicional é a partir de uma tabela. Veja que os valores já vieram prontos na tabela. Beleza? Outra possibilidade. Ao invés de dar a tabela pronta, o enunciado narra as quantidades para que a gente monte a tabela. Depois de montada, você vai ver que fica igual ao caso anterior. Mas a diferença está
em agora a gente ter que montar a tabela. Veja como é interessante. Numa turma, 60% são homens, dos quais 70% fumam. Sabe-se ainda que apenas 20% das mulheres fumam. Sorteando-se uma pessoa dessa turma e sabendo-se que ela não fuma, qual é a probabilidade de que seja um homem? Ok? Qual é a probabilidade de que seja um homem? Então, eu trago aqui as informações e a gente vai organizar agora na tabela. Vamos lá. Ele diz, 60% são homens. Observem, gente, que todas as informações são percentuais, tá vendo? Então, a gente pode imaginar que são 100 pessoas. Isso facilita, não é? Então, 60% são homens, temos 60 homens e, obviamente, 40 mulheres. Ok? Aí ele diz, ó, dos quais, ó, dos 60 homens, 70% fumam. Portanto, 70% de 60, 42. De 60, 42 fumam, a diferença, 18, não fumam. Então, já estou aqui. Ele diz ainda, sabe-se ainda que 20% das mulheres fumam. 20% de 40, 8. Então, 8 das 40 mulheres fumam, as outras 32 não fumam. Então, vejam que nesse momento a questão fica igual à anterior, porque agora nós temos a tabela pronta. Está vendo? Aí ele diz, sorteando-se uma pessoa dessa turma, parou aqui, sorteando-se uma pessoa, nós temos aí 100 pessoas, não é? Nós temos aí 100 pessoas. Mas, sabendo-se que ela não fuma, olha aqui, ó, sabendo-se que ela não fuma. Então, se ela não fuma, as pessoas que fumam já não estão mais entre as possíveis sorteadas. Percebeu? Já não estão mais entre as possíveis sorteadas. Só quem está agora dentro dos possíveis é esse grupo aí que não fuma. Ele pergunta a probabilidade de que seja um homem. Ora, aqui nós temos 50 pessoas, né? Agora, que são homens, apenas 18. Então, qual é a chance? 18 no universo de 50. E aí, simplificando aí, se a gente dividir por 2, isso vai dar 9 sobre 25. Vejam que a gente continuou fazendo favoráveis sobre possíveis. Favoráveis sobre possíveis. Só que um possíveis, né, reduzido. O conjunto de possíveis, ele é reduzido. Por quê? Por conta daquela informação que é dada sobre o resultado. Ok? Uma coisa que vocês vão notar é que nessas questões de probabilidade condicional, normalmente aparece a expressão sabendo-se que é justamente naquele momento em que ele vai dar a redução. Beleza? Mas ainda tem um outro estilo que a gente vai ver agora na letra C. Acompanha aqui. É justamente o caso em que ele dá um conjunto, ou 2 conjuntos, 3 conjuntos, enfim. Ele traz as informações organizadas agora em conjuntos, né? Não que aquela tabela não fosse em conjuntos também lá, os dados não tivessem organizados em conjunto. De certa forma, estavam também. Mas agora é mais aquele diagrama redondinho, daquelas bolas que a gente faz, né? Os diagramas de Venn, esse é o nome correto, né? É mais aquele estilo. E aí a gente vai preenchendo aquelas regiões, como a gente trabalhou no assunto anterior, e depois ele lança lá a pergunta sobre probabilidades. Acompanhe um exemplo. Uma pesquisa revelou que 13 pessoas compram o produto A, 12 compram o produto B e 7 compram apenas o produto B. Sorteando-se uma dessas pessoas e sabendo-se que ela compra o produto B, qual a probabilidade de que ela também compre A? Então veja que agora não é difícil a gente perceber que existe a interseção entre os dois conjuntos A e B, não é? Afinal, ele fala aí de pessoas que compram os dois produtos, não é? Então, a gente vai organizar isso numa espécie de diagrama. Vamos lá. A primeira informação que ele dá é que 13 pessoas compram o produto A.
Então, nós temos que ter 13 pessoas aqui, ó. Mas eu não sei ainda como é que esses 13 se distribuem, se dividem aí, não é? Então, a gente passa para outra informação. 12 compram o produto B. Tudo bem, 12 tem que estar aqui nessas duas regiões. Também não há como eu distribuir por enquanto. Então, eu vou adiante. 7 compram apenas o produto B. Opa, se 7 compram apenas o produto B, 7 está aqui. E se deve ter 12 no conjunto B, já tem 7, quanto falta? 5. E se no conjunto A tem que ter 13 e já tem 5, quanto falta? 8. Está vendo? Você descobre uma região, isso possibilita encontrar outra, que possibilita encontrar outra, e assim por diante. Aí ele diz, sorteando-se uma dessas pessoas, se você contar aí, são 20 pessoas, né? Então, o seu espaço amostral ele é concebido com 20 elementos. Até quando ele diz, sabendo-se que ela compra o produto B. Vejam, sabendo-se que ela compra o produto B, aquelas 8 já não tem mais como serem assorteadas. Esses 8 já não fazem mais parte do conjunto dos possíveis, porque a pessoa sorteada compra o produto B. Ela está entre essas 12, 5 mais 7, 12. Qual é a probabilidade de que ela também compre A? Ora, dessas 12, quantas compram também A? 5. Então, qual é a chance? Com 12 possibilidades de ocorrer uma dessas 5. Ora, a chance é de 5 em 12. E assim você responde sem dificuldade essa questão. Ok? Então, probabilidade condicional. Antecipando uma condição do resultado, o espaço amostral se reduz. Muitas vezes isso vem com uma tabela já pronta, outras vezes vem com as informações para que a gente construa a tabela, e outras vezes vem para que a gente lance as informações assim, como nos conjuntos. Beleza? Terceiro tipo de problema. Eventos sucessivos e união de eventos. Olha aqui, é esse terceiro caso. Mas antes de a gente seguir aqui no slide, eu queria mostrar para vocês, como eu fiz no outro caso lá do saquinho, um caso bem simples, bem básico, para que vocês possam compreender o que é, e aí já com a ideia do que a gente vai estudar, a gente formaliza aqui no slide. Então, eu vou fazer uma experiência de novo. Olha aqui, ó. Vamos imaginar que eu vou jogar um dado 2 vezes, ok? 2 vezes. Eu quero analisar a probabilidade de que ocorra o número 4 nas 2 vezes. 4 no primeiro lançamento e 4 no segundo lançamento. Ora, a chance de ocorrer 4 no primeiro lançamento é de 1 em 6. Afinal, o dado tem 6 faces. Uma delas está pintada lá com o 4. Então, no primeiro lançamento, a chance de ocorrer o 4 é 1/6. Mas eu quero que ocorra também o 4 no segundo lançamento. Então, eu quero associar as ocorrências. Eu quero que dê 1/6 do segundo lançamento associado ao fato de já ter dado 1/6 no primeiro. Então, nesses casos, a gente multiplica as probabilidades. Qual é a lição daí? Quando você tiver eventos sucessivos acontecendo, a probabilidade de acontecer isso, e aquilo outro, e depois aquilo também, você virá multiplicando essas probabilidades. É isso que os alunos chamam de regra do I. Quando for I, a gente multiplica. Ok? Agora veja essa outra experiência. Acompanhe aqui. Imagine que eu tenha, sei lá, 5 livros de raciocínio lógico, 3 de matemática básica e 2 de matemática financeira. Então, eu tenho 10 livros. 5 de raciocínio lógico, 3 de financeira e 2 de matemática básica. Ok? Então, eu vou sortear um livro e eu quero calcular qual é a probabilidade de ele ser de raciocínio lógico. 5 em 10. De financeira, 3 em 10. Mas olha o que eu vou perguntar agora. Qual é a probabilidade do livro sorteado ser de raciocínio lógico ou de matemática financeira? Ora, temos 5 em 10 e 3 em 10. As duas atendem favoravelmente. Então, eu tenho 8 em 10. Veja que, nesse caso, a gente somou as probabilidades.
isso se transforma no que a gente chama de regra do ou. Então, se eu quero que aconteça isso ou aquilo, a gente soma lá as probabilidades. Tá certo? Agora, nos dois casos, nós temos que ter dois cuidados. Aí eu vou no slide para lhe mostrar isso aqui. Depois eu volto para cá. Mas vamos primeiro aqui. Ó. O primeiro cuidado, que é na regra do I. A regra do I. Essa vai dizer que você deve multiplicar, né? Multiplicar as probabilidades. Só que, para isso, os eventos têm que ser independentes. O que é que significa isso, Jair? Eventos independentes. Ora, a ocorrência de um não pode interferir na ocorrência do outro. Acompanhe aqui. Imagine que eu lancei o dado e caiu o número 4. Você acha que o fato de ter dado 4 no primeiro evento vai aumentar ou diminuir a chance de dar 4 no outro evento? Não. Veja que, lançando um dado, saiu 4, isso não tem a menor interferência no outro lançamento. Vai continuar sendo um sexto do mesmo jeito, nem tem mais chance, nem tem menos chance de dar 4, porque já deu 4 antes. Esses eventos são independentes e a gente pode multiplicar. Como seria um caso em que os eventos não são independentes? Por exemplo, digamos que a chance de uma pessoa ter diabetes é 10%. E a chance dela ter, sei lá, hipertensão é 5%. Ora, qual seria a chance dela ter diabetes e hipertensão? Nesse caso, eu não posso multiplicar. Por quê? Porque se ela tiver diabetes, isso vai aumentar a chance dela ter hipertensão. Entendeu? E aí você pode perguntar, sim, Jair, eu vou ter que entender dessas coisas, para poder saber se eles são independentes ou não? Não, você não precisa saber dessas coisas. Você tem que estar atento na seguinte situação. Se por acaso a situação que ele traz na questão for objetiva, tipo o lançamento dos dados, você tem a obrigação de saber. Claro que o dado sair 4 no lançamento não interfere no outro lançamento. Isso é obrigação sua de saber. Agora, se a questão tratar de algo subjetivo, como a hipertensão, a diabetes, aí você não tem a obrigação de saber. Você não vai multiplicar. Por quê? Porque você não está certo de que eles são independentes. A não ser que o enunciado diga, considere que os eventos são independentes. Aí é sinal verde para você multiplicar. Então essa é a observação sobre a regra do I. Só pode multiplicar se os eventos forem independentes. Ok? Veja agora aqui a segunda observação. A segunda observação é para o OU. A regra do OU. Quando a gente diz que eu tenho 5 livros de raciocínio lógico, 3 de matemática financeira e 2 de matemática básica, no total de 10 livros, a probabilidade de que o livro sorteado seja de raciocínio lógico ou de matemática financeira. Então, eu somo, dá 8, não é? 8 em 10. Beleza. Qual é o cuidado? É que, às vezes, esses conjuntos eles têm interseção. Aqui não. Ó. Os livros de raciocínio lógico não têm interseção com os de financeira, nem com os de matemática básica. Afinal, os livros são de uma matéria e os outros são de outras matérias. Então, isso é diferente, por exemplo, aqui. Digamos que uma pessoa lá consome o produto A, 6 pessoas, 4 pessoas e 3. Ok? Qual é a probabilidade de que a pessoa sorteada compre o produto A ou o produto B? Digamos que aqui já são 10, 3, vamos botar 7 aqui para fechar em 20, né? Fechar em 20. Veja que, comprando o produto A, nós temos 10 pessoas. Comprando o produto B, nós temos 7 pessoas. Não é? Nós temos 7 pessoas. Então, qual é a probabilidade dessa pessoa sorteada comprar A ou B? A ou B. Se você botar a probabilidade dela comprar A, que é 10 em 20, não é? 10 em 20, que é o total. E somar quando ir comprar B, que é 7 em 20, vai dar errado.
Porque você contou esse 4 pelo conjunto A e contou também pelo conjunto B. Você teria que tirar esse 4 uma vez. Entendeu? Então, o cuidado na regra do ou é, se por acaso houver interseção, como é o caso aqui, você tem que tirar essa interseção uma vez. Senão, você vai ter contado nos dois conjuntos. A regra do ou, ela funciona assim. Ó. A probabilidade de acontecer o evento A ou B é a probabilidade de acontecer A mais a probabilidade de acontecer B. Tirando a interseção, acontecer A e B. Quando essa interseção não existe, que é o caso aqui dos livros, fica simplesmente a soma. Por isso que ficou 3 em 10 com 5 em 10. Agora, quando essa interseção existir, que é esse caso aqui, aí você tem que tirar mesmo ela, porque senão você conta duas vezes. Ok? Veja que aqui você tem 6 mais 4, 10, mais 3, 13. 13 em 20. Essa aqui é a resposta. Ok? Muito bem. Então, agora a gente pode vir para aqui e acompanhar um exemplo mais elaborado. Veja aí. Numa caixa, há 5 bolas pretas e 7 vermelhas. Sorteando-se sucessivamente e sem reposição 2 dessas bolas, qual é a probabilidade de que ocorram cores iguais? Qual é a probabilidade de que ocorram cores iguais? Então, nós temos lá 5 pretas e 7 vermelhas, totalizando 12 bolas. Ele quer que ocorram aí cores iguais. Vamos raciocinar. Como é que poderia ocorrer cores iguais? Ó, probabilidade de, vamos lá, primeira bola preta e segunda bola preta, ou primeira bola vermelha e segunda bola vermelha. É isso que significa ocorrerem cores iguais. Não é verdade? Então, vamos botar números para isso aí. Ó. Qual é a probabilidade da primeira bola ser preta? Primeira bola preta. 5 em 12. Olha aqui. Primeira bola preta. E agora a segunda bola ser preta. Ora, já não temos mais 5 pretas, só temos 4. Também não tem mais 12, só tem 11. Então, 4 em 11. Por que é que eu pude multiplicar? Porque o fato da bola sair de uma cor não vai mudar, não vai interferir na próxima retirada. Né? Não tem nenhuma relação um evento com o outro. Então, está livre aí para você multiplicar. Aí vem ou mais, né? Agora, a primeira bola ser vermelha, aqui, ó, a primeira bola ser vermelha, 7 em 12. 7 em 12. A primeira bola ser vermelha, 7 chances em 12. E a segunda ser vermelha. Quando eu vou tirar a segunda, já não há mais 7 bolas, só há 6, não é? Também não há mais 12, só há 11. Só há 6 vermelhas, num total de 11 bolas. Então, primeira vermelha, segunda vermelha. Pronto. Agora é só fazer a conta. 5 vezes 4, 20. 12 vezes 11, 132. 7 vezes 6, 42. Sobre 132. Somou aqui, 20 mais 42, 62. Sobre 132. Simplificando, dividimos aí por 2. 31 sobre 66. Essa é a resposta. Então, basicamente, ó, no i multiplica e no ou soma. Lembrando que só pode multiplicar na regra do i quando tivermos certeza de que os eventos são independentes. Ok? Muito bem. Um segundo exemplo vai trazer uma situação mais difícil, talvez, um pouco, mas junto com a letra A, formam aí as duas principais abordagens, né, de se cobrar essa regra do i e do ou. Vamos olhar como é. Numa partida,
entre as equipes A e B, sabe-se que a equipe A vence com probabilidade de 60%, enquanto que a equipe B tem 40% de probabilidade de vencer. Em 5 partidas seguidas, qual é a probabilidade de que a equipe A vença exatamente 3 partidas? Exatamente 3 partidas. Vamos lá? Olha aqui. A probabilidade da equipe A vencer, 0,6. Da equipe B vencer, 0,4. Ele quer em 5 que A vença exatamente 3. Então, teríamos 3 vitórias de A e 2 vitórias de B. Ok? Bom, mas ele não especifica quais são as 3 que A venceria. Não é? Quem sabe as 3 primeiras é uma possibilidade. Não é? A venceria aí as 3 primeiras e B venceria as 2 últimas. Isso está atendendo ao que ele quer. Então, vamos quantificar isso aí. Qual é a probabilidade de que essa experiência se desenvolva dessa forma? Ora, qual é a probabilidade de A vencer a primeira partida? 0,6. Qual é a probabilidade de A vencer a segunda partida? 0,6. E de A vencer a terceira partida? 0,6. E agora B vencer a quarta? 0,4. E B vencer a quinta? 0,4. Então, está aí. A chance de A vencer as 3 primeiras e B vencer as 2 últimas é isso aí. 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6 vezes 0,4 vezes 0,4. Mas eu pergunto, essa configuração aí, A vencendo as 3 primeiras e B vencendo as 2 últimas, é a única configuração para que A vença exatamente 3? Não, claro que não. Isso poderia acontecer de forma alternada, quem sabe. A vence uma, B vence a outra, A vence uma, B vence a outra, A vence outra. Está vendo? No final, temos 3 vitórias de A e 2 vitórias de B. Então, temos que considerar essa possibilidade também. E aí a gente vai fazer a conta. Qual é a probabilidade de A vencer a primeira? 0,6. E B vencer a segunda? 0,4. E A, 0,6, alternando, e B, 0,4, e A, 0,6. Está vendo? Então, a conta fica essa daí. Mas, essas não são as duas únicas maneiras, não é? Por exemplo, B poderia começar vencendo as 2, e depois A venceria as 3. Pode ser assim? Sim, por que não? Não é? Vai depender aí do acaso, não é? Então, vamos lá, vamos quantificar isso aí. B vencer a primeira, qual é a chance? 0,4. B de novo, 0,4. A, 0,6. A, 0,6. A, 0,6. Tá vendo? Então, você já deve ter percebido 2 coisas. Primeiro, que existem muitas maneiras de você distribuir essa configuração. E que, em todas elas, o resultado vai ser esse. Existem várias maneiras para isso, e em todas as maneiras, ou em cada maneira, o resultado da conta vai ser sempre 0,6 ao cubo, porque você vai ter sempre 3 0,6, que são as 3 vezes que o A aparecer. E 2 0,4, que são as 2 vitórias de B. Então, a conta vai ser sempre essa. Resta saber quantas vezes você vai ter aqui. Ou seja, de quantas maneiras você vai poder configurar, arrumar essas 3 vitórias de A e essas 2 vitórias de B. Entenderam? Eu não sei se isso pode acontecer de 10 maneiras, de 8, de 15, sei lá. Mas eu sei que cada vez que você configurar isso aqui, a chance de ocorrer é essa. Ok? Então, só está faltando isso. A gente contar quantas maneiras tem para você configurar aquelas 3 vitórias de A com as 2 vitórias de B. É aí onde vai entrar a análise combinatória. Daqui a pouco eu vou lhe mostrar.